boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você estiver ouvindo essa história. Não esquece de curtir logo aqui, tá? Para me ajudar a crescer nas minhas histórias, tá bom? Bem, para os que gostam das histórias, vamos lá. Esse é um caso que cada vez assim eu fico aqui pensando assim, a humanidade, né, ela sempre teve seus problemas e suas violências, e principalmente contra as crianças, né, que se tornam adultos com problemas quando se tornam adultos, né, quando se tem a chance de crescer. Mas vamos lá. Esse caso aqui, ele mexeu muito com a Alemanha, porque simplesmente foi feito justiça dentro de um tribunal com as próprias mãos, tá? Uma mãe simplesmente alvejou no último dia, no julgamento, o assassino da sua filha, tá? Vamos lá. Ela ficou parada na frente dele e puxou o gatilho. E teve o alívio que precisava. Mariana Balkmann. Chocou a Alemanha. Ela acabou com a vida do homem, que acabou com a vida dela. Vamos falar lá da vida lá da Mariane. A vida da Mariane ela teve uma vida muito difícil. Seu pai bebia muito. Depois sua mãe se casou novamente e eles eram... Acho que ficaram pior do que a história quando era com o pai dela, tá? Eu sei que em 1976, a Mariane, com 16 anos, engravidou do primeiro filho. Ela colocou para adoção. Aos 18, ela já tinha um namorado e engravidou novamente. Só que antes do parto, assim, algum tempo antes, assim, do parto, ela foi estuprada. E com tudo aquilo que vem, né, toda aquela sensação, todo aquele trauma, ela resolveu dar novamente para adoção seu segundo filho. Aos 22 anos, a Mariane foi trabalhar num bar. E lá ela começou a namorar o dono do bar. E ela engravidou novamente. Sendo que ela resolveu ter esse filho, ficar com esse filho, né? Que ela dava sempre para adoção. Mas ela resolveu que esse ela ia criar. Só que o namorado disse que não estava preparado para isso, não era o momento dele. Mesmo assim, ela foi à frente e teve a filha. E continuou trabalhando no bar. Ela levava a menina para o bar, que ficava lá, não era um local apropriado, ela dormia lá nas cadeiras mesmo. Mariane também bebia, dizem que ela fazia as festas dela lá também, sendo que logo a menina cresceu, foi com uma idadezinha, né, maior, e ela começou a deixar a menina em casa ela já ia para a escola sozinha, tudo, né, e no dia 5 de maio de 1980, as duas brigaram. E Ana, que era filha de Mariane, ela teve a infeliz ideia de não ir para a escola por conta disso. E lá onde eles moravam, tinha a casa de um homem que tinha um monte de gatinhos que ela costumava ir visitar, brincar com os gatos.
E naquele dia ela foi. Só que Klaus, esse homem, resolveu que naquele dia ele não iria só deixar ela brincar, se realmente já não havia acontecido antes algumas coisas. Ele resolveu sequestrá-la e ali ele abusou dela. Ela disse que ia contar para a mãe dela, tá? E disse ele, né, depois, que ela ameaçou, pediu dinheiro pelo silêncio dela. Tá? Nós estamos falando de uma menina de 7 anos. Tá? Sabendo a situação da casa dela, tudo, né? Ela pediu esse dinheiro, mas ele ficava com muito medo de retornar à prisão. Porque, incrivelmente, ele era já cadastrado como um agressor sexual. Ele tinha agredido já 2 meninas anteriormente, aceitado fazer a castração química, voluntariamente. Eu não sei se esse voluntariamente não foi só pela questão para ele, quando ele saísse, em relação às 2 meninas, né? E só que ele voltou a tomar hormônios por conta própria para voltar a ter o seu libido. Foi dito pelo promotor que ele matou ela com a meia calça da própria noiva dele, que ele era noivo. E colocou dentro de uma caixa e levou para um rio. Tá? Só que ele teve um grande erro, ele contou para a noiva. A noiva correu para a polícia e contou tudo o que ele havia contado a ela, tá? Como eu disse, de acordo com o promotor, ele amarrou a menina, colocou em uma caixa e a deixou na margem do canal da cidade. Klaus conta que Ana queria extorquir dinheiro, por isso que ele a matou. Mas Klaus estava com medo, né, de voltar para a cadeia. Aí, depois de várias sessões de julgamento, onde Mariana ficava lá sentadinha durante 1 ano, sentadinha, tá? Simplesmente ela chegou e fez o que ela estava planejando fazer, tá? E ela arranjou essa arma, foi dito que ela fazia treinamento lá no próprio bar para fazer o que fez. Então, para ela. Só que aí ela foi detida, né? Aí houve uma comoção. Uma mãe que foi uma justiceira, a qual eu também acho que todas as mães teriam essa coragem. Porque naquela época acho que ela conseguiu entrar com a arma porque não tinha detector de metais, né? Aí, o que acontece? A Mariana escreveu um livro, só que ali ela conta toda a vida dela, né? E durante aquele período que ela ficou ali, presa, né, aguardando, ela escreveu esse livro. Só que as pessoas mandavam presentes, ficaram assim, e por que ele foi permitido ele tomar hormônios para reverter? E foi feito, né? Como eu disse, chocou a Alemanha. O que acontece? Mariane escreveu esse livro contando a vida dela. Aí as pessoas começaram a julgá-la da vida que ela escreveu, sobre o que eu falei, dos filhos que ela não teve, do pai ser ligado a uma ASS, o pai, o biológico dela. Começou a ver, assim, ela não era uma mãe que eles achavam deveria ser, sobre deixar Ana sozinha, sobre os outros filhos. E aí o que aconteceu? Ela recebeu, foi dito que ela não tinha planejado,
não foi proposital. Com o dinheiro do livro, ela pagou os advogados, tá? É que não foi, ela pegou 6 anos de cadeia, sendo que ela ficou 3. E logo que ela saiu, em 85, ela se casou com um professor. Esse casamento durou até 87, 1987. Lá, depois do divórcio, ela foi para Sicília trabalhar como auxiliar de eutanásia. Ficando um tempo lá, logo ela descobriu um câncer e ela retornou à Alemanha. E ela ainda dava entrevista e não dizendo que não tinha nenhum tipo de arrependimento. Ela nunca veio publicamente dizer que ela tinha se arrependido de ter feito o que fez. Concordo, concordo. É isso que eu gostaria de que vocês deixassem aqui. Sim, aí em 1996, ela veio a falecer desse câncer de fígado, câncer pancreático, e ela foi enterrada ao lado da sua filha. É um caso muito comentado na Alemanha, é um caso assim que repercutiu muito. E vocês acham certo a vingança é justiça ser feita com as próprias mãos? Coloquem aqui e fiquem aqui para uma próxima história. Tá? Muito obrigada, professora Coruja Eliane Spengler. Tenha uma boa noite e até daqui a pouco.